Uma boa tarde, companheiros. Vamos prosseguir com os nossos estudos e estamos na sexta parte do livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, em parceria com o querido e saudoso Divaldo Pereira Franco. Antes de entrarmos no livro propriamente dito, nós vamos pensar do nosso YouTube, através do IA, alguns estudos que vão complementar o nosso programa da tarde, com base em Carl Gustav Jung. Objetivos conflitantes, segundo Carl Gustav Jung. Mas antes, nós vamos ouvir um pouquinho a melodia agradável para criar esse clima que nós tanto esperamos para que o nosso estudo produza e saia contento. Vamos ouvir um pouquinho a melodia. Muito bem. Objetivos conflitantes, segundo Carl Gustav Jung. Esse material eu vou postar para vocês, para todos os nossos seguidores, para ter o material completo de estudo, né? Na psicologia, diz o seguinte: na psicologia analítica de Jung, os objetivos conflitantes podem ser entendidos como tensões internas entre diferentes forças, entre diferentes valores ou direções da psique que se manifestam no indivíduo. Jung não via a psique como um sistema homogêneo, mas como um sistema autorregulador que busca equilíbrio entre qualidades opostas. Ao falarmos assim, nós já vamos ter uma ideia de como este estudioso, que eu sempre enalteço a sua pessoa, certa feita uma pessoa chegou e falou: você enaltece tanto Jung, você sabe alguma coisa a respeito da vida de Jung? Sei praticamente toda o episódio da vida de Jung. Mas você sabe que ele foi uma pessoa infiel? Não, ele não foi infiel. Isso aí a pessoa veio com esse aguilhão para me espetar. Eu falei: não, ele não foi infiel. Ele simplesmente, na sua época, em 1800, entrando no nosso 1900, havia essa fraqueza social e ele caiu nessa armadilha. Entende? Isso foi uma armadilha praticamente imposta para mas ele não tinha liberdade de escolha? Tinha, não tem nem dúvida. Só que pesou na época a fraqueza. A fraqueza pesou mais. Ela era uma das suas atendentes, uma das suas pacientes, e ele se enamorou pela pessoa, tendo uma mulher excepcional, que a esposa do Jung foi uma pessoa excepcional. Ele deve toda a sua conquista profissional à sua esposa. Mas
nós estamos sujeitos a essas coisas. A base teórica desse estudo é equilíbrio e tensão. Para Jung, a psique é composta por partes que podem estar em relação de oposição. Por exemplo, entre ego, centro da consciência, e o self, totalidade da psique. Ou entre o introvertido e o extrovertido. Entre sombra e ânimo, ou ânimos, ou ânima. Essas oposições geram tensões, que, se não integradas, podem se tornar conflitos internos. A busca do Jung era fazer essa integração. A terapia analítica de Jung era fazer a integração do ser, do ego com o self, dando a totalidade. O objetivo da psique, segundo Jung, é manter esse equilíbrio e promover o processo de individuação, que é a realização pessoal que integra as partes opostas, criando uma identidade mais completa. Essa era a meta verdadeira do trabalho do Jung. Exemplos de objetivos conflitantes. Ego e self. O ego busca manter a identidade e a segurança consciente, enquanto o self, que é interno, reflexão, introspecção, ou para o mundo externo, ação e interação. A parte energética da psique, que é a libido, pode se direcionar para o mundo interno. Vamos voltando um pouquinho. Ego versus self. Ego busca manter a identidade e a segurança consciente. O ego. A segurança consciente. Enquanto o self representa a totalidade e a realização integral, que é a identificação com o ser eterno, que é o self. Introvertido versus extrovertido. A energia psíquica, que é a libido, pode se direcionar para o mundo interno, reflexão e introspecção, ou para o mundo externo, ação e interação. São coisas opostas. Sempre nós vamos observar, são coisas opostas que estão procurando se integrar. Sombra versus persona. A sombra contém aspectos inconscientes e reprimidos, enquanto a persona é a máscara social. A tensão entre eles pode gerar conflitos de autenticidade e adaptação. Nós não podemos, de forma alguma, manter essa distonia entre persona e sombra. Tem que integrar, que é a busca e a meta de Jung. Né? Como Jung vê a resolução? Como que ele vê a resolução dessa dualidade? Né? Jung acreditava que conflitos não são negativos. Eles são parte do dinamismo da psique. A resolução ocorre quando o indivíduo integra essas forças opostas, não eliminando uma em favor da outra. Isso que é fundamental. Ele não elimina, ele integra. Mas equilibrando-as, põe os dois opostos integrados e equilibra, né? Esse processo é central na individuação e na busca de um objetivo psicológico mais amplo.
harmonizar as partes conflitantes da própria psique, em busca de um objetivo psicológico mais amplo. Qual seria esse objetivo psicológico mais amplo? Harmonizar as partes conflitantes da própria psique. Quais seriam essas partes? Está claro aqui. Ego e self são partes conflitantes, são opostos. Introvertido e extrovertido são opostos. Sombra e persona, opostos. É interessante, principalmente, este aspecto do introvertido e o extrovertido. O quanto que ao fazer a harmonia entre estes dois elementos opostos, o introvertido e o extrovertido, o quanto beneficia a pessoa. Porque existem pessoas que não conseguem se relacionar, não conseguem manter um convívio, porque ele não tem facilidade de se expressar. Porque o extrovertido está sempre em contato com o público, com o povo, é falante, é sociável, ao passo que o introvertido ele é fechado. Ele vive no ostracismo, nas duas, fechado, dentro das capinhas das duas partes da ostra. E leva tranquilamente a dificuldade na interior. O indivíduo não consegue se expressar. Isso não é raro, em hipótese alguma. Existem pessoas que, tendo essa dificuldade, eles utilizam de recursos exteriores para se soltar, como, por exemplo, a bebida. Pode observar que a pessoa, depois que toma alguns alcoólicos, fica falante. Fala. Mesmo a pessoa sendo tímida, porque a timidez é do introvertido. Voltaremos.